tá? E aqui está o empregado. Se esse empregado sofre acidente, né, de trabalho, e aí o acidente de trabalho é o acidente que ocorre lá no local de trabalho, mas desde o momento em que ele sai da sua residência para o trabalho e o retorno do trabalho para a residência. Se ele mudar o itinerário e passar em outro lugar e sofrer acidente, já deixa de ser acidente de trabalho. Tá ok? Muito bem. E aí, o que acontece? Quando ele se acidenta, não é isso? Ele vai receber o quê? Auxílio acidente de trabalho. Mas funciona assim. Atualmente, olha só, 15 primeiros dias, a empresa paga a título de salário mesmo. Aí, né, depois desse período aqui, é que ele passa a receber o quê? Auxílio acidente de trabalho. Certo aí? A partir de janeiro, isso aqui vai aumentar para 30 dias. Já mudou? Já está funcionando? Voltou? Manteve? Os 15? Tá. Então o Renan não deixou. Né? Tá. Então, olha só, eu quero que você entenda o seguinte, ó, que está tendo benefício aqui, não está? Alguém tem que pagar isso aqui. Quem é que vai custear isso aqui? É a empresa. Certo aí? Como? A empresa, né, vai custear isso aí de que forma? Tem que pegar o salário de contribuição, aplicar aqui a alíquota para encontrar aqui o valor do, né, riscos ambientais no trabalho. É esse recurso aqui, certo? E aí, esse risco aqui, que percentual que a empresa vai pagar, certo? Se for, como você tem aqui na página 4, risco mínimo de acidente de trabalho, 1%. Risco médio, 2%. E risco grave, 3%. Então, para você entender, isso depende da atividade da empresa, certo aí? Então, por exemplo, digamos que a atividade da empresa seja a advocacia, uma empresa de advocacia. Qual é o risco que há naquela empresa do empregado, do advogado, sofrer um acidente de trabalho? É mínimo, médio ou máximo? É mínimo. No máximo que vai acontecer é ele apanhar do seu cliente e ter perdido uma causa. Agora, se a pessoa trabalha numa metalúrgica, qual é o risco que tem da pessoa sofrer um acidente de trabalho, perder um dedo e ainda ganhar a presidência da República? É grave, né? Isso é muito grave. Certo aí? Agora, se a pessoa trabalha, né, atrás do balcão, servindo a população num boteco, num bar, é mínimo? Não. É máximo? Não. Então esse tipo de atividade vai estar aqui na média, ó. Claro que tem, né, um catálogo completo dessas atividades e o grau de risco você tem que ir lá pegar no contrato social a atividade da empresa e analisar para saber. Mas aqui você já teve uma ideia, né? Porque o catálogo é bem grande, você já vai saber, né, por essa ideia onde buscar. Certo aí? Tá bom. Outro detalhe importante, né? O governo incentiva que a empresa, o quê? Diminua esse acidente de trabalho, né? Que contrate profissionais para dar palestra, né? Para conscientizar a população no uso correto de quê? De equipamento de prevenção, né? De acidente no trabalho, né? Esse tipo de coisa, porque tudo depende de consciência, certo? Para que ocorra...
deixa eu só concluir aqui esse raciocínio, então. Então, veja só. Então, o que acontece? O governo incentiva que a empresa reduza, né, acidente de trabalho, educando os seus trabalhadores, né, fornecendo cursos, palestras, etc. Mas não basta só isso. Tem que provar que reduziu mesmo, certo? Porque toda vez que o empregado sofre um acidente de trabalho, ele tem que dedurar quem é o patrão. Foi naquela empresa que eu sofri o acidente, né? Então isso vai criando uma estatística, certo? Se essa estatística aumenta, né, a incidência de acidente de trabalho, isso aqui vai aumentar. Esse percentual não fica só nisso, porque aí você vai ter que aplicar aí, né, o quê? Na sequência aí, ó, o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. E aí, esse FAP aí é pegar esses percentuais aqui, ó, e multiplicar por um desses dois, ó, 0,5 ou 2. Raciocínio, né? Essas informações vão chegando ao Ministério do Trabalho, né, e ao Ministério da Previdência, que ambos têm interesse por isso aqui. Lá no Ministério da Previdência, o sistema vai acusando de que a empresa, os trabalhadores dessa empresa está tendo, no ano teve mais acidente ou menos acidente. E quando você, por meio do E-Social, entra lá no sistema, né, iniciou o ano, você já tem que entrar lá para saber como é que está a situação da empresa. Se tem que multiplicar por 0,5 ou multiplicar por 2. Então, se teve uma queda, com certeza você vai multiplicar por 0,5. Se teve um aumento de acidente de trabalho, com certeza você vai ter que multiplicar por 2. Quer dizer, esses percentuais ou dobram ou diminuem pela metade. Correto aí? Então, no nosso caso aqui, neste exemplo citado, eu coloquei aqui que o nosso RAT é de 3%, portanto, máximo, né? Mas o FAP é meio. Então, né, quantos por cento que eu vou aplicar aqui? Tá? Então, isso aqui, mais o RAT. 21,5%. Esse é o INSS que a empresa vai contribuir. Todos entenderam? Né? De pegar isto aqui, ó, e multiplicar por meio, que dá 1,5%. Então, é o 20% que eu pago de INSS, mais o RAT de 1,5%, que dá um total de 2.343. Todos entenderam o raciocínio aqui? Tá. E aí, pronto, a contribuição patronal que incidiu sobre a folha de empregado deu 2.343, que incidiu sobre a folha de autônomo deu 1.000, que incidiu sobre a folha de empresário deu 2.000. Certo? Então, a soma aqui do B1, B2, B3 dá quanto? 5.343. Então, conclusão. O INSS que a empresa vai ter que pagar é o que descontou dos segurados, mais a sua parte patronal. Deduzido daquilo que a empresa pagou de benefício no lugar da Previdência Social, lá na folha de salário, que é salário maternidade mais salário família. Salário maternidade que ela pagou na folha de quanto? 900. E salário família, 366. Então, 900 mais 366. Então, tem que recolher de valor do INSS aqui, que é o item A mais o B menos o C, que vai dar quanto? 1.266, obrigado. Então, A mais o B menos o C é o valor do INSS. 4.000?
Ainda está calculando? Quero só o valor final aqui. Quanto que dá? Olha só, o A é 1.691, mais o B, que é 5.343, menos o C, que é 1.266. Quanto é que dá agora? 5.768. Agora, consciência contábil. Qual é? O que eu tenho de despesa aqui? Na folha de salário, o que é despesa aqui? Também eu estou aqui já dando a dica, né? Então, salário e despesa é... Salário e maternidade é despesa da empresa? Não. Isso é um ativo, a empresa pagou e tem o direito de abater do que ela deve. Salário e família também é um ativo. INSS que a empresa descontou é obrigação, é a conta do passivo. Imposto de renda na fonte que a empresa descontou é obrigação. O líquido da folha é obrigação para pagar até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, despesa mesmo é 10 mil até aqui. No recibo de pagamento autônomo, o que eu tenho de despesa? Serviço médico é despesa? Sim. INSS descontado, é obrigação, é passivo. Imposto de renda na fonte, obrigação, é passivo. E RPA a pagar, obrigação. Então, despesa de 5 mil. Então, 10 mais 5, 15 mil. Certo? No recibo de prolabore é despesa? É. INSS, é obrigação. Imposto de renda na fonte, obrigação. Né? Prolabore a pagar, obrigação. Então, tem mais 10 mil de despesa. Então, 10 mais 5, mais 10, 25 mil de despesa, não é isso? Agora, veja bem. Aqui no campo 6, esse item A já é a obrigação que apareceu na folha, não é isso? O item B, isso aqui é despesa. Então, aqueles 25 mil mais quanto de despesa nós temos? 5.343, certo? E esses benefícios, o ativo surge lá na folha, mas ela morre aqui quando eu pago, certo? Muito bem. Então, nós temos 25 mil mais 5.343, 30.343 de encargo de pessoal, de despesa. Certo aí? É pouco, é muito. Oi? Ah, tá faltando mais um item, campo 9, né? Exato. Então vamos lá. O campo 6 está calculado. Vamos lá. 5.768. Até aqui. 5.768. Agora falta calcular o campo de terceiros. Vamos lá. Esse campo, né, 9, valor de outras entidades, na verdade, significa o quê? Né? Que na indústria, por exemplo, tem o SESI. O que o SESI fornece de benefícios aos empregados? Lazer. O que mais? Né? Na indústria, SESI, no comércio, SESC, né? SENAC, né? Então vamos lá. Lazer, o que mais? Cursos, às vezes até pré-vestibular, né? Que mais? Né? Saúde, médico odontológico, né? Alimentação, né? Você tem, às vezes, transportes. Agora veja bem, né? Escolas, né? Tem até faculdade, né? Tem pousadas, hotéis, para que as pessoas tirem férias. Só que tudo isso aqui para o trabalhador né, na verdade, o trabalhador paga. Só que paga um valor pequeno, muito abaixo do que o mercado cobraria. Mas ele tem custo para o SESI, certo? E
Quem é que paga tudo isso? Deixa eu dar uma organizada aqui, melhor, né? Que ficou meio bagunçado. Então, veja, o SESC, então, fornece lazer, cursos, alimentação, saúde e outros. Bom, então, a quem? Tá? Ao trabalhador. Então, o trabalhador, ele paga valor subsidiado, ou seja, um valor pequeno. Então, ele se associa e paga esse valor pequeno. Agora, ele tem um custo. Desse custo aqui, 100% do custo, né? O trabalhador entra com uma pequena parte. E a grande parte desse valor, quem contribui é o quê? A empresa como empregadora. Certo? Então, veja, quando se trata de uma grande empresa, aquela que tem 500 empregados ou mais, elas podem simplesmente já pagar diretamente ao SESC, ao SENAC, ao SESI, né? E também outras contribuições, como SEBRAE, INCRA, tá ok? São entidades que é fomentado, né, pelas empresas, certo? Esse percentual vai variar de acordo com a atividade, para que instituição é que ela está contribuindo, certo? E chegando a 5,8%, né, o percentual máximo aí, tá? Então, repito, se for grande empresa com 500 empregados ou mais, já pode pagar sua parcela diretamente ao SESI, ao SENAC, SESI, INCRA, SEBRAE, etc. As pequenas empresas não. A pequena empresa não. Aquelas empresas que têm menos de 500 funcionários, tem que recolher tudo junto com o INSS aqui, o INSS que vai fazer esse repasse. Tá ok? Então, por isso, nós temos que calcular aqui, ó, sobre o salário de contribuição que é de empregados, que dá um total de 10.900. Aplico essa alíquota aqui, que vai, né, varia de acordo com a atividade. No nosso caso, vamos colocar aí 5,8%. E aí, esse valor eu recolho e cabe ao INSS fazer o repasse, a parte que cabe para o SESI, ou SESC, SENAC, INCRA, né, SEBRAE. Quem mais? Educação, né? O chamado o quê? Sistema S, né? Aqui dá um total de quanto? 632,20. Então, 632. Então, 632. Então, vamos lá computando a despesa. Nós vimos que 10 mil do salário, mais 5 mil de honorário, mais 10 mil de prolabore, já dão 25 mil, não é isso? Mais INSS patronal que está aqui, no campo 6, de 5.343. E entra como patronal também esse valor total aqui, ó, 632. Esse é o somatório da despesa da empresa. Tá? Aqui dá um total de 6.400. Tá. E a empresa tem que recolher FGTS. Bom,
Como o custo é de INSS, FGTS é só rapidamente comentando, que FGTS é para dar cobertura ao momento do desemprego do funcionário, né? Então, antigamente existia indenização até, né, o setembro de 67. Então, funcionava como? Quando o empregado era dispensado sem justa causa, o empregador tinha que pagar a ele indenização de uma remuneração mensal por ano trabalhado ou fração igual ou superior a 6 meses de trabalho, certo? Então, a pessoa trabalhou 2 anos e meio, foi dispensado sem justa causa agora. O empregador tinha que desembolsar para ele, a título de indenização, o quê? 2 salários e meio, certo? E quando esse empregado completava 10 anos, ele adquiriria estabilidade no emprego e não podia mais ser dispensado sem justa causa, certo? No entanto, nenhum empregado completava 10 anos que o empregador mandava ele embora antes, né? Exato. Né? Agora, isso é ruim para o empregado, que não adquire estabilidade, e é ruim para o empregador também. Imagine, mandar um funcionário com 9 anos de emprego embora, né? Esse conhecimento, essa experiência toda. Mas, acima de tudo, vai fazer uma sangria de 9 salários lá do caixa, que abala a estrutura orçamentária de uma empresa. Então, esse sistema não funcionava. Aí foi necessário o quê? Né? Que todo mês a empresa deve calcular 8% do salário e depositar como fundo para garantir o tempo de serviço de empregado. Então, ele está trabalhando e garantiu esse tempo. Quando ele ficar desempregado, ele vai usar esse recurso para aguentar esse período do desemprego. Então, por isso, fundo de garantia é despesa da empresa e é direito do trabalhador, que ele nunca perderá, certo? Se ele não sacar pelo desemprego, ele vai sacar por outras, né, possibilidades, aposentadoria, ou doença grave, ou para abrir uma microempresa, enfim, certo? Então, a empresa, então, tem que calcular, pega o valor da remuneração de quê? De empregado, porque a FGTS é seletícia, é só para quem, né, tem vínculo empregatício. Então, é 10.900 vezes 8%, que dá um depósito de FGTS de quanto? 872. Certo? Então, mais isso aqui como despesa. Tá? Agora, o imposto de renda que foi descontado de todos os funcionários, ó, vou até fazer a soma aqui à parte, cálculo 11. Vou trazer para cá o imposto de renda retido na fonte. Todos. Tá? Vamos lá. Imposto de renda retido na fonte sobre salários, imposto de renda retido na fonte sobre honorários, imposto de renda retido na fonte sobre prolabore, salários, dá um total de imposto ali de 1.308. Honorários, 373. Prolabore, 1.687. Então, o total que a empresa vai recolher num só DARF é de 3.368. Certo? 3.368. Então, o total aqui, se recolher dentro do prazo, vai recolher esse valor. Tá? E aí, o que temos que aprender é contabilizar tudo isso. Vocês querem aprender hoje ou na próxima aula? Tá muito tarde? Então tá. Mas aí tentem fazer. Né? Então, na próxima aula, quando vocês chegarem, eu vou deixar esse quadro aqui pronto, e aí vamos fazer os lançamentos, e aí vou corrigir o exercício similar a esse que já tem aí também, exercício de fixação. Encontraram? Tá? Tudo isso que foi feito até aqui, fui eu quem fiz. Você não fez nada. Então, foi só o exemplo. Você terá que fazer a sua parte, que é tentar contabilizar isso aqui primeiro, que eu vou ensinar depois. Mas já fazer o exercício de fixação, que aparece aí, ó, pessoal, INSS, FGTS, imposto de renda na fonte, ó,
coloquei todas as situações que foi estudado aqui hoje para você treinar aí nas páginas seguintes. Pelo menos os cálculos você tem condições de fazer. Certo aí? Até lá, vamos com Deus. Semana que vem a gente continua então.